Rádio Contraponto. Contraponto. Rádio Contraponto. Entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais. Quarta-feira, 20 de maio de 2020, 20 horas e 30 minutos, estamos iniciando mais um Contraponto Entrevista. Hoje com um tema interessantíssimo. Mas antes de falar do tema, eu quero mandar aqui um grande beijo para minha filha que está fazendo aniversário hoje. Senão ela puxa a orelha. Viva, papai te ama e Deus te abençoe muito. Né? Juventude, toda uma vida pela frente, que Deus te ilumine e te abençoe sempre. No programa de hoje vamos falar sobre beleza, sobre estética, sobre acessibilidade. E nossos convidados são Jaqueline Garcia, ela que é formada pela Universidade Estadual de Maringá, Lúcia Helena Flório, depois me corrige se o nome é esse mesmo, arquiteta e youtuber, e ela é especialista em beleza e acessibilidade. Também Ricardo Curano, ele que assessora, ele que participa também do blog, do site da Lúcia Helena. Ricardo, você quer completar aí? Ricardo Cauano. Cauano. Perfeito. Obrigado. Bom, então vamos lá, vamos ser cavalheiros e cumprimentar as moças primeiro, né, Ricardo? Jaqueline, boa noite. Boa noite, gente. Muito prazer. Aqui é a Jaqueline Garcia falando. Estou aqui para fazer um bate-papo com vocês sobre moda e sobre inclusão das pessoas com deficiência visual dentro da moda. Boa noite, Lúcia Helena. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos que estão acompanhando o programa. E também gostaria de dar os parabéns para sua filha, Marcos. Obrigado. Ricardo, boa noite. Boa noite a todos. Bom, é Ricardo por aqui. E agradecer, pelo convite também e dar os parabéns. E lembrando que amanhã é meu aniversário também. Porra, parabéns então antecipados para você. Muito bom. Vizinho de aniversário da minha filha, né? Exatamente. Bom, eu quero agradecer já a participação de vocês com a gente hoje, a presença aqui com a gente, para falar um pouquinho de acessibilidade, de moda. E eu já vou perguntar, antes de eu perguntar, quero saber o seguinte. Jaqueline, fala um pouco do seu trabalho para a gente. Como você resolveu entrar nesse caminho e qual a sua atividade exatamente? Bom, vamos lá. Eu me formei em 2011 e assim que me formei eu voltei para minha cidade natal, que é em Ribeirão Preto. E aqui eu fui apresentada por um amigo do meu pai. Eu fui apresentada a uma instituição que ressocializa pessoas cegas, né? Que eles fazem todo o ensinamento de acessibilidade para eles, de leitura em braille. E é uma ONG. E eu fui apresentada e eu comecei a fazer trabalhos. Eu ia lá, muitas vezes só para conversar com as pessoas, né, com os alunos dessa instituição. E lá conversando, principalmente com as mulheres, os homens também, claro, mas eu sempre escutei mais das mulheres, a reclamação de que elas não tinham acesso à moda, à informação de moda, de que elas não conseguiam ter autonomia para se vestirem sozinhas, para fazerem as combinações. Nada de acessibilidade na hora de fazer a compra, ainda mais quando eram compras em lojas de departamento. Através disso, eu comecei a participar de concursos aqui no estado de São Paulo, de concursos de moda inclusiva, sempre focando no tema, né, de pessoas com deficiência, tendo base isso, com pessoas com deficiência visual. E nesses concursos eu passei a ver
que ao invés de incluir, existia a exclusão. Como, por exemplo, roupas que quando uma pessoa cega chegava perto de alguém ou chegava perto de algum obstáculo, a roupa pitava, vibrava, soltava sons, luz de LED. E aí foi onde eu comecei a reparar que, poxa, isso não é incluir. A realidade é excluir, porque a pessoa, quem que vai querer sair na rua com uma roupa que pita, que faz barulho, que acende LED? Ao invés da pessoa estar inserida na sociedade, ela vai ser um alien. E aí foi algo que me chamou muita atenção. ET, né? Exatamente. A pessoa ia sair na rua parecendo um ET que brilha e pisca e faz barulhos. E aí foi onde eu tive a ideia, junto com uma amiga também aqui de Ribeirão Preto, a Gleice, minha irmã, que Deus me deu na vida, criar um grupo de WhatsApp, onde eu orientaria as mulheres a como se vestir, a como comprar, e onde a gente faria um grande bate-papo sobre como elas poderiam se sentir melhor com a sua autoestima, com as suas vestimentas e muitas vezes com o seu corpo. E junto com isso acabou surgindo a Lúcia, que também foi um presente pra gente lá, que a Lúcia veio agregar também falando da parte de beleza, de maquiagem. Então, eu acabei falando mais sobre as roupas, né, a estética das roupas e as compras e tudo mais. E a Lúcia chegou aí para falar nessa parte também de maquiagem. Bom, então vamos para a Lúcia. Lúcia vai contar um pouquinho pra gente. Aliás, eu quero saber, eu fiquei curioso, Lúcia. Você fez arquitetura, é isso? E depois foi para outros caminhos completamente diferentes da arquitetura. Como é que foi essa passagem, essa transição? Como é que foi isso aí? Bom, eu me formei em arquitetura e urbanismo pela Fundação Armando Álvares Penteado, aqui em São Paulo, e acabei escolhendo essa profissão pela dificuldade da leitura. Eu tenho baixa visão, causada pela doença de Stargardt, que é uma doença considerada rara, e ela acomete a visão central, né, da retina. Então, isso é uma síndrome, a parte... né? O síndrome de Stargardt, né? Isso. E assim eu comecei a ter muita dificuldade com a leitura. E na época, nos anos 80, 90, que foi quando eu tive a minha idade escolar, né? E na época não tinha os recursos que tem hoje, né? A gente não tinha smartphones, a gente não tinha computadores pessoais e muito menos leitores de tela. Então, eu comecei a selecionar os meus gostos, através dos meus gostos, né? Daquilo que eu gostava mais. E também pela dificuldade da leitura, né? Eu poderia ter escolhido, de repente, estudar psicologia, que é algo que é mais usado o intelecto do que a parte visual, mas eu fui cair na arquitetura, né? Então, durante alguns anos eu consegui trabalhar, né? Eu tive a minha própria empresa, eu fazia o meu home office, né? Então, eu trabalhava em casa, atendia os clientes, ia até a casa dos clientes, fazia as obras. Sempre tive auxílio de uma pessoa para me auxiliar na questão visual, né? Por exemplo, acompanhar uma obra e, né, ver os probleminhas da obra para poder entregar um trabalho bem feito para o cliente. Tive muitos clientes que confiaram na minha capacidade, porque esse é um outro assunto para uma outra vez, né? Porque o capacitismo está aí, né, até hoje, né? Então, a gente tem que estar sempre provando que a gente tem capacidade para o trabalho, né? Mas, enfim, durante alguns anos eu consegui trabalhar e a minha visão vai caindo gradativamente, né? Com o passar do tempo. Então, num determinado momento, eu estava sem trabalho e eu comecei a olhar na internet e ter interesse por blogs de maquiagem, canais no YouTube, tutoriais de maquiagem. E eu fui procurar se existia alguma coisa com relação a pessoas cegas ou com baixa visão, se tinha alguém dando alguma dica, né, para se adaptar a alguma técnica de automaquiagem, e não existia ninguém fazendo isso na internet. E me deu um clique, e eu peguei e pensei, eu vou trocar a sujeira da obra por uma sujeirinha, um pozinho, né, aquela coisinha, né, que a gente usa para fazer a maquiagem. Então eu brinco que eu troquei a poeira da obra gigantesca por aquela poeirinha que a gente passa no rosto, né? Mas, de qualquer forma, eu continuei na área estética, né? Em vez da estética
dos ambientes, da arquitetura, da arte, eu passei para a estética pessoal, né? É perfeito. Mas foi uma área que eu sempre gostei muito também, né? Eu sempre gostei muito de acompanhar a moda e o despertar com relação à maquiagem foi dessa forma. E aí eu falei, eu vou tentar adaptar o que eu estou vendo nos outros canais das mulheres que enxergam para ver se eu consigo fazer para mim. E eu comecei a adaptar algumas coisas para mim, de técnicas de aplicação, de produtos e tal. E daí em diante eu acabei fazendo um curso na Fundação Dorina, que é aqui em São Paulo, né, que é uma fundação muito conhecida no Brasil para reabilitação de pessoas com deficiência visual, né? E a partir daí eu fui fazendo os meus trabalhos na internet com relação a isso. Ok. Bom, agora eu quero saber do Ricardo como é que ele caiu nessa, como é que ele foi parar lá, nesse blog de beleza e de acessibilidade, Ricardo. Então, no meu caso, eu caí assim, como a Lúcia falou, né? Eu tenho baixa visão, tenho 3%, né, de visão, devido à retinose pigmentar. E num desses eventos, que foi o do Bengala Verde, eu acabei conhecendo a Lúcia, né? E dali para cá fomos conversando e acabamos ficando junto. E ela tinha um canal, né, no YouTube, e ela me convidou se eu não queria, né, fazer algum vídeo ali. E como, né, no meu caso, eu gosto um pouco da tecnologia e sempre fui curioso, né, então comecei a fazer vídeos, né, com acessibilidade para colocar no canal do YouTube, para ajudar as pessoas, né, tudo que fosse possível para ajudar as pessoas de aplicativos e outras coisas mais, eu fazia o vídeo e postava ali, né? No entanto que tudo que for possível, né, para ajudar as pessoas, no caso que eu sempre bato a tecla, né, para que as pessoas possam ter autonomia, né, para fazer, como a Jaqueline falou, para poder comprar roupa, tudo isso, né, então a gente tenta fazer com que as pessoas tenham autonomia para tudo isso. Então, o que a tecnologia puder fazer, né, eu tento ali dar uma ajudada, e as startups, né, que estão vindo por aí também, que ajudam as pessoas a ter um pouco de autonomia também. Perfeito. Agora eu quero saber da Jaqueline, de moda, Jaqueline, assim, você que é especialista nisso, a questão da vaidade e tal, ela é muito mais feminina. Você acha que isso se deve a quê, Jaqueline? Assim, a um preconceito de que isso é coisa de mulher, tal? Por que o homem normalmente, não vou dizer desleixado, mas menos preocupado com essa estética da beleza? Olha, eu acho assim que isso é um assunto bem polêmico, porque desde que eu entenda, né, desde que eu entendo de história, da moda, tudo, as tendências, sempre tudo que chama mais atenção foi sempre voltado para a mulher. Isso a gente pode envolver várias coisas que a gente pode ficar aqui o resto da semana conversando, como uma objetificação da mulher, como a mulher está sempre plena, como a mulher tendo conquistar o homem, a mulher sendo aquele bibelô. Então, isso vem de muito lá atrás. Isso não é algo de agora. Isso é algo que começa há muitos e muitos e muitos anos lá atrás, antes das guerras, de impérios e tudo mais, onde as mulheres tinham que ser quase que uns bibelôs, né? Algo para serem exibidas. Então, as mulheres sempre foram mais expostas a todo esse tipo de informação, a todo tipo de mídia. E quando eu falo mídia, eu não digo só televisão. Eu digo hoje, né, nos dias atuais, redes sociais, Instagram, Facebook, propaganda de outdoor, revistas. Tudo que envolve propaganda é sempre voltado para a mulher. Porque a mulher, ela tem essa história, tem esse histórico, tem essa cultura de que a mulher que tem que se cuidar mais, de que a mulher que gasta mais, a mulher que
para nós. Nós acabamos sofrendo aí um grande bombardeamento por conta disso. O homem, desde lá de trás, sempre teve aquela imagem que trabalha, o homem que sustenta a família, o homem que vai à luta. Então, o homem que vai à luta, não pode se preocupar com a estética, com o cabelo, com a barba. Então, é algo muito cultural, é algo que não é de agora, mas que, graças a Deus, essas coisas estão sim mudando. Nós estamos vendo homens que já se preocupam mais com a estética, homens que se preocupam e que às vezes gastam mais com mulheres. Hoje, no meu trabalho, no estabelecimento de trabalho, a maioria dos homens que vão e que gastam com roupas e querem as marcas específicas e querem estar com aquele determinada roupa, por incrível que pareça, são os homens. Então, isso mostra que a cultura está mudando um pouco, que as coisas estão mudando, mas as mulheres ainda são bombardeadas. Tem que ter aquela roupa perfeita, o cabelo perfeito, a unha perfeita. Hoje existem... Então, tudo isso que acontece que acaba envolvendo, né? Que nós mulheres estamos aí, mas que os homens já estão pegando um pouquinho desse viés. Estão pegando um pouquinho aí do nosso caminho também. Muito bom. Eu não sei se você está aí usando o Wi-Fi ou se é cabo. Se eu te pedir, se for o Wi-Fi, chegue mais próximo. Aí está picotando muito o teu áudio, Jaqueline. Vai chegar aí, de repente, mais próximo da... Ok? Mas enquanto isso eu quero saber da Lucelena, porque aí o foco da Lucelena me parece diferente, né, Lúcia? É mais voltado para a questão da... não de roupa, eu acho, né? Se eu entendi bem, é mais para coisa de maquiagem e tal. E, obviamente, que o homem aí, né, não entra muito nessa. Mas a Jaqueline falou uma coisa interessante. Quando eu perguntei, né, da mulher e tal, como é que é esse histórico, ela falou isso é um processo muito histórico mesmo, da mulher ser o bibelô e estar sempre pintada, minha mãe que falava pintada, minha filha fala, pai, não é pintada, é maquiada e tal. Mas, tá sempre maquiada, enfim. Mas isso tem, às vezes, um risco grande, né, Lúcia? Porque, por exemplo, um homem conhece a mulher toda maquiada, tá toda com a carinha toda... Aí, de repente, vai passar uma noite com essa mulher, acorda de manhã e vê Pô, para aí, não foi essa mulher que eu fui dormir com ela ontem? Como é que é isso? Bom, hoje em dia isso também está mudando, né? Porque nas últimas coleções, né, de moda que foram lançadas aí, as tendências e tal, as maquiagens acompanham também, né? As tendências da maquiagem também acompanham os desfiles de moda, as tendências da moda. E, nesse sentido, a gente pode comemorar que o make natural, né, a aparência mais natural, está muito em alta. Então, nesse caso, o homem não precisa se assustar na hora que vai acordar, porque a mulher vai estar usando uma maquiagem antes de sair, antes de acordar no outro dia, né? Antes de dormir, inclusive, vai estar com uma maquiagem mais natural, vai estar com uma feição mais, enfim, mais leve, né? Não vai ser aquela máscara que se usava antigamente, né? Então, hoje em dia, esse susto já pode não acontecer, né? Mas, enfim... Isso tudo é o equilíbrio da coisa, né, Lúcia? Sim. Todo exagero é meio complicado, né? E eu acho que até nesses tempos atuais que a gente está vivendo, de pandemia e tudo, muitos conceitos vão se transformando, né? E a gente já vinha nessas tendências de roupas mais folgadas, roupas mais casuais, maquiagens mais leves, né? Então, o visual tem se transformado já há algum tempo, né? Nas últimas, eu diria nos últimos 3 anos, não sei se a Jaque pode precisar melhor esse tempo, mas eu tenho percebido que
a maquiagem mais natural, só destacando o que a mulher tem de mais bonito. Tem sido uma tendência mais firme, assim, nos últimos tempos. Perfeito. Eu acho que sim. Oi. Só. Desculpa, Não, pode só falar, complementando o que a Lúcia disse, eu não sei também precisar há quanto tempo essas coisas vêm acontecendo, mas é algo que quem estuda moda, que quem vê, existem já livros falando sobre isso, que a tendência é as pessoas seguirem menos as regrinhas e serem mais naturais possíveis, né? Quebrarem os protocolos, quebrarem as regras, tanto nas roupas quanto na maquiagem, e voltar a ser o mais natural possível, deixar de ser um objeto, deixar de ser algo que é apenas uma aparência e ser mais essência. Ou seja, o bibelô está se quebrando. Graças a Deus! Eu acho que essa quebra da imagem do bibelô vem vindo também com o feminismo e tudo, né? Então, tem tudo, exatamente. A gente vai transformando conforme os movimentos sociais também vão acontecendo, né? Legal, vamos entrar nesse papo já, que isso também é legal. Mas eu quero saber do Ricardo o seguinte. Bom, Ricardo, você disse, né, que conheceu a Lúcia e tal, agora estão juntos. Eu não sei se estão juntos trabalhando, se estão juntos namorando. Mas, de qualquer forma, estão juntos. Você foi, digamos assim, picado também por essa coisa da estética, né? Você como homem, e como a gente falou que o homem é mais relapso, muito embora elas estejam agora contestando, dizendo que o homem está mudando. Mas como é que é o seu comportamento em relação a essa coisa de estética, de beleza, de combinar as coisas e roupa e tal? Como é que você é em relação a isso? Ou se você fica mais mesmo lá na questão tecnológica e pronto? Ah, sim. Não, então, no caso, os homens também estão, né, se cuidando mais, né? Não era igual antes, né, que era aquele o homem bruto, né? Agora, hoje em dia, os homens estão se cuidando mais, cuidando do cabelo, da aparência, né? Das roupas também, né? Eles estão se cuidando mais. No meu caso, eu me cuidava, mas após, né, conhecer a Lúcia, eu acabei me cuidando mais ainda. E não é vaidade, né? A gente tem que se cuidar, né? Todos, tanto o homem como a mulher, a gente tem que se cuidar, né? Pelo menos o básico ali, para que, né, não se tenha aquela impressão, né, do deficiente, porque muitos falam que acabam falando que, né, o deficiente ali está mal cuidado, aí as pessoas começam a tratar como coitadinho, né? Então não é essa a impressão, né, que as pessoas querem passar, né? Então as pessoas se cuidando, né, tanto o homem como a mulher, né, passa aquela aparência de estar bem, né? Não só bem fisicamente, mas internamente, né? Porque quando as pessoas se cuidam, né, elas ficam interiormente, né, elas ficam bem, né? Ficam mais alegres, ficam outro, mais, né? Isso, exatamente. Então, se cuidar faz bem, né, para todos. A gente acaba tendo uma autoestima mais elevada, né, a partir de um cuidado externo, né, que a gente, muitas vezes, isso acaba sendo visto como coisas fúteis, né, da vida da gente, mas a moda, a maquiagem, o autocuidado tem um papel de valorização, né, interna nossa, né, a gente tem uma autoestima mais elevada. E a gente, tendo uma autoestima mais elevada, a gente tem uma autoconfiança também com relação a se apresentar para a sociedade, numa entrevista de emprego, por exemplo, em muitas situações, né? Infelizmente, ainda o estigma da pessoa com deficiência é aquela coisa do coitado e tal, como o Ricardo falou. E num momento atual, assim, que a gente está tendo mais autonomia em muitas áreas, a gente consegue
demonstrar que nós temos a nossa vida, nós temos, enfim, os nossos afazeres como todo mundo, a gente consegue se vestir bem como todo mundo, a gente consegue ter uma vida comum, né, como todo mundo, e não passar mais essa coisa que a sociedade nos impõe, né, do coitadismo, do vitimismo. Né? Essa mudança de pessoal, né, digamos assim, ela é muito importante para a mudança de conceito também da pessoa com deficiência, sobretudo da pessoa cega, né? Sim. Não, com certeza. Jaqueline, eu tenho várias pessoas, amigas e tal, que me disseram o seguinte, que a mulher cega, ela é mais cuidadosa do que o homem cego. O homem normalmente, como a gente já falou aqui, já tem uma tendência a ser um pouco mais relapso com a aparência. E parece que o homem cego tem mais essa tendência do que a mulher cega, ou do que o próprio homem cego em relação ao homem não cego, né? O homem que enxerga. Você percebe isso também? Como é que é a sua visão sobre isso? Eu percebo, eu vejo, tanto é que o meu foco sempre foi trabalhar mais com as mulheres do que com os homens, porque eu percebo que a mulher tem mais aquela preocupação de, poxa, será que eu estou bem? Será que eu vou causar uma boa impressão? Será que as pessoas estão me vendo de uma boa maneira, visualmente falando, fisicamente falando? A mulher, ela acaba se preocupando um pouco mais com isso. O homem geralmente não liga. A maioria dos homens já, tô de calça jeans, uma camiseta e um tênis, tá bem, vou para qualquer lugar desse jeito. A mulher não. A mulher, ela já tem aquele cuidado de eu quero estar como as outras mulheres estão, né? Quando a gente fala que a mulher não se veste para o homem, a mulher se veste para ela mesma ou para outra mulher, isso é um fato, isso é real. A mulher se veste preocupada de chegar em algum lugar e alguém olhar, alguém que eu digo uma outra mulher olhar e falar, nossa, o sapato dela tá feio, a roupa dela não tá combinando, o cabelo dela tá desarrumado, a maquiagem dela não tá certa. Então, as mulheres, elas têm sim mais essa preocupação em como elas estão se mostrando para as outras pessoas. Isso é uma disputa, uma eterna disputa feminina entre as próprias mulheres, né? De estar melhor que a outra. Exatamente. Isso acho que é uma outra discussão também bonita. Exatamente. É uma disputa que eu gostaria que acabasse, mas essa é uma disputa que eu digo assim, que eu acho que não tem prazo de validade, que não tem data para ser terminada, porque eu acho que isso vai ser algo eterno, né? As mulheres por si só já se comparam a outra. As mulheres já, quando vem uma mulher com cabelo comprido, já falam, nossa, olha o cabelo dela, eu queria ter também. Ah, olha aquela maquiagem, eu também gostaria de ter. E eu vejo que para mulher que é cega é pior ainda, porque a mulher, muitas vezes, ela não está vendo, né, o que a outra está usando, o que a outra está fazendo, como que a outra está se comportando, está se vestindo, como que está o cabelo, como que está o sapato, como que está a maquiagem. E isso causa um nível de insegurança muito grande. O medo de não estar igual, o medo de não ser inserida junto com a sociedade, acaba se tornando gigantesco, né, diante disso. Sim, perfeito. E assim, a gente sabe que cada vez mais o visual é o que manda, né? Em todos os aspectos, no marketing, por exemplo, você tem que ter um atrativo visual muito grande para vender o seu produto, para chamar atenção. E o pessoal também. Então, quando você chega, né, para disputar uma vaga de mercado, por exemplo, você tem que ter uma boa aparência, pelo menos isso. Sim. Agora, como é que é esse equilíbrio? Entre você ter uma boa aparência, vou para uma entrevista de trabalho, então tem que estar bem, no caso da mulher, pensando, bem vestida. Né? Tem que estar com uma boa aparência. Aí bota um batom vermelho com não sei o que rosa no rosto, com não sei o que preto no olho. Como é que é isso? Quer dizer, qual é o equilíbrio entre você estar bem vestida, bem, aparentemente bem, ou você está exageradamente palhaça? O natural sempre
é e sempre vai ser a melhor saída. Muitas vezes, quando você vai, no caso de uma entrevista de emprego, você vai fazer uma entrevista, às vezes você não conhece tanto, né, a empresa, não conhece o dress code, que é o código de se vestir da empresa. Então, para não correr o risco de errar, vai natural, não tenta forçar. Se você não sabe andar num salto alto, que existem inúmeras mulheres que não sabem andar no salto alto, coloca um sapatinho sem salto, com um salto baixo que vai estar elegante, que você vai estar andando de forma natural. Se você não sabe se as pessoas dessa empresa se maquiam, passam bastante maquiagem, usam batom vermelho, passa um batom neutro, um batom cor de boca, prende um cabelo, você não sabe se as pessoas ficam com cabelos avoaçantes ou de cabelo preso, vá natural, seja você mesmo, seja natural, que essa sempre vai ser a melhor saída de todas. Não tente impressionar, porque o erro, a maioria das vezes, o erro das mulheres, o erro tanto das mulheres quanto dos homens, é sempre exagerar, é sempre pecar pelo excesso. Na moda, o menos é sempre melhor, o menos é mais. E eu imagino que na maquiagem, a Luz talvez possa falar isso melhor do que eu, também, o menos sempre é melhor. Então, não exagera. Você está em dúvida? Não faça. Vá segura, vá de maneira natural, que você vai estar bem, você vai estar confiante. A sua atitude nessas horas vai contar muito mais do que um visual super extravagante. Perfeito. Bom, então nós temos na sala Sem agora dúvidas. 2 Lúcias Helenas. Né? Aí a Lúcia Helena, a segunda Lúcia Helena, vai ler o e-mail para a gente. Lúcia Helena, obrigado aí, né, pela participação com a gente também. Boa noite. E o zap da Lúcia Helena para você mandar perguntas para o programa é 980653539. 980653539. Eu já tenho uma, Marcos. Já tem uma? Boa noite, meninas. Ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Xará. noite, boa noite. Boa noite. Então vamos, Então. a Lúcia Helena 2, por favor, pode ler a pergunta. Parabéns à outra Lucelena, que nome lindo que você tem, hein? Parabéns a você também. Então, a Cristina do Rio de Janeiro, ela fala, né, que mesmo sendo cega total, ela consegue saber, ela tem noção da cor da roupa que combina, então ela sabe as cores das roupas dela, por algum detalhe que ela marca ou coisa assim, deve ser da mesma forma que eu faço. Então ela diz que quanto a isso, a combinação das roupas, e obviamente a gente sabe o que fica bom no corpo, mesmo não vendo, né? Então ela queria saber o que seria a moda inclusiva. No que é essa moda inclusiva? E essa é uma das perguntas. A outra é para maquiagem. Ela diz que ela só usa... Tá, tudo bem. Vamos lá. A moda inclusiva, ela não é você se vestir sozinha dentro da sua casa. Porque isso, cada pessoa, ela consegue se virar. Cada mulher, cada menina que eu converso, tem a sua técnica de saber as combinações, de marcar as combinações na sua organização do guarda-roupa. Cada mulher acaba descobrindo a técnica que melhor cabe a ela. Eu falo que a moda inclusiva é você poder, por exemplo, entrar no Instagram e você ter todas as ferramentas necessárias para você ver todas as páginas de moda, de blogueiras, de tendências, e você poder acessar isso, e você poder ter acesso ao seu leitor de tela, porque hoje Instagram, falando das redes sociais, Instagram e Facebook, para mim, que não tem deficiência visual, eu consigo entrar lá e editar a minha foto, e para que as pessoas que têm leitor de tela consigam ver a minha foto, consigam fazer a leitura. Mas muitas vezes as pessoas não têm acesso a isso e as próprias empresas, as lojas de roupa, as blogueiras, elas não fazem, elas não têm interesse. Então, isso é você incluir as pessoas dentro desse tema. A moda inclusiva também é você ir numa loja onde tenham vendedoras e as vendedoras saibam a maneira de te atender. Porque é muito fácil eu, dentro de uma loja, vender uma roupa para quem está vendo aquela roupa e para quem não está vendo. O que essas vendedoras, o que os seus gerentes de loja, donos de lojas, fazem para atrair esse público e fazem para atender esse público para que ele possa ir sozinho na loja e fazer a sua compra.
Ou então a pessoa entrar numa loja de departamento como C&A, Renner, Riachuelo, que não tem vendedores ali e poder comprar a sua roupa sem ajuda de nenhuma outra pessoa. É você não depender de alguém para fazer as suas compras, para você estar informado e para você poder levar tudo isso para sua casa e dentro da sua casa você se organizar da maneira que você acha melhor. Então isso é você usar a tecnologia a favor, como já foi falado aqui, ter de repente um leitor de QR Code numa etiqueta, que quando a pessoa lê essa etiqueta, ela vai ter todas as informações de combinações a serem feitas, de informações técnicas da roupa, entrar numa loja, a vendedora saber te atender, a vendedora saber que não é simplesmente te entregar uma roupa e você sair, não, é você saber como você comprar, como você usar, é de repente você já sair da loja com o look completo e a pessoa saber identificar esses seus interesses, essas suas vontades. Então, eu acho que moda inclusiva para mim é fora da sua casa. É o que acontece com você lá fora. É você poder ter todas essas informações sozinho, sem de repente ter a ajuda de ninguém. Eu conheço mulheres, eu tenho amigas minhas que são casadas com homens cegos e que não tem ninguém que enxerga dentro de casa. E aí, para ela fazer uma compra de roupa, de repente, ela tem que sair atrás de uma vizinha, de uma amiga, de alguém que possa acompanhá-la até o estabelecimento. Então, isso é exclusão, isso não é inclusão. Inclusão é a pessoa poder fazer tudo sozinha. E vocês fazem esse trabalho, Jaqueline, de levar essas informações para essas lojas? Isso está sendo algo que é uma luta muito grande para mim, no caso. Porque as lojas então, vamos fazer não o seguinte, têm interesse. Vamos deixar isso, porque isso vai render, né? Vamos deixar para daqui a pouquinho. Perfeito, vai render e vai render posso muito. Fazer Vamos deixar isso para daqui a pouquinho. Só um adendo? Sim, Posso fazer só um adendo, claro. respondendo um pouquinho sobre essa sua última questão? Existe uma startup iniciando os trabalhos agora, há alguns meses, acho que já faz um ano que já começou o trabalho dessa startup, e o nome dela é Inclue, com E no final, e ela está sendo idealizada através de um amigo nosso, que também é deficiente visual, que tem feito um trabalho junto às empresas para incluir esse tipo de serviço no atendimento do comércio. Então, em lojas não só de moda, mas de supermercado, enfim, no comércio de forma geral, para que esses estabelecimentos enxerguem a pessoa com deficiência como consumidor, assim como todas as outras, e saibam como atender essas pessoas, né? Então, por exemplo, um deficiente visual chega numa loja que vende perfumes, né? E maquiagens e etc. E aí uma vendedora chega próximo e se apresenta, toca na mão da pessoa, no braço da pessoa, oferece o ombro para ir mostrar aquilo que vai ser apresentado a ela, né? Pergunta quais são as necessidades da pessoa, enfim, fazer uma demonstração mais verbalizada, com uma certa descrição, apresentar a fragrância de um perfume naqueles cartõezinhos que geralmente são apresentados nas lojas, dando o produto, dando o cartãozinho na mão da pessoa para que ela sinta com a mão dela, onde ela vai pegar, né, em que produto ela está tateando e tal, e o cartãozinho, por exemplo, para a pessoa sentir a fragrância, dar na mão dela e não esperar que a pessoa pegue da mão dela, né? Então, pequenas adaptações que fazem com que o atendimento de uma pessoa com deficiência visual seja mais personalizado, né? Não sei se a palavra correta é o personalizado, mas que seja mais satisfatório, digamos assim, né? Que a pessoa seja bem atendida, assim como a pessoa que enxerga. Marcos, deixa eu falar. A gente vai continuar contigo agora, Lúcia? Porque a Lucilena vai continuar agora com a segunda pergunta da Cristina. Antes disso, eu quero falar agora, para não fugir da coisa do vendedor para atender. Tem uma loja que eu compro muito aqui perto de casa, que geralmente quando eu vou é a gerente que me atende. E nesse dia ela estava ocupada e ela pediu para uma das vendedoras: vai atendendo ela. A moça quase chorou, gente.
Ela falou, ai, não, eu não sei atender ela. Eu precisei. Ela, não, pode vir, não precisa ficar com medo, vem cá. Olha, eu quero um vestido, eu vou te falar as cores que eu gosto, e você vai colocar os modelos aqui no balcão, eu vou passar a mão, depois vou experimentar, pode ficar calma. E acalmei a menina, e expliquei como que ela tinha que fazer para me atender. Quase Fala que eu pra ela, falei não que vou eu... te assustar, não vou te Fala morder. que eu não te mordo, eu não costumo dizer tenho isso, eu não mordo, problema. É isso, exatamente. Bom, então vamos lá. Ou então, se a Pergunta. gente está acompanhada da vizinha, como ela disse, eles perguntam para a vizinha o que é que a gente quer, o que a gente gosta, ela não pergunta pra gente. E ignoram a incrível, né? pessoa. Eu já É. comprei briga por conta disso, mas enfim, vamos deixar para um outro assunto, para Vamos à uma segunda outra pergunta, hora. Cristina. A segunda pergunta é sobre a maquiagem. Então, ela disse que ela só usa batom e que ela acha que ela não tem coragem, foi a palavra que ela usou, ela não tem coragem de tentar usar uma maquiagem. Por exemplo, o blush, ela acha que ela não vai passar no local certo, nem na quantidade certa, vai ficar mais claro ou mais escuro, ou muito forte. E como é que isso é feito? Que quantidade a gente tem que pegar? Se a gente pode usar o dedo? Como usar isso? Ela queria alguma explicação sobre a maquiagem, que ela só tem coragem de usar batom. Pois é, eu acho essa questão de Bom. você responder, Lúcia. É. Eu acho interessante isso, exatamente como é que uma mulher totalmente cega faz para se maquiar e combinando cores, e combinando, e obviamente não se borrando, né, como se costuma dizer. Bom, é o que eu tenho repetido muito com as mulheres cegas e com baixa visão, né? Mostrando que é possível, sim, a gente se maquiar sozinha, com algumas adaptações. Então, por exemplo, geralmente as maquiadoras, os maquiadores, utilizam pincéis para fazer a aplicação dos produtos. No nosso caso, é possível também usar os pincéis, mas é muito mais confortável e a gente se sente muito mais segura fazendo a aplicação com as mãos. Então, o segredo é a gente ter um lencinho umedecido em cima da nossa bancada, os produtos bem organizadinhos, né? A gente conhecer os nossos produtos e saber o quanto eles têm de pigmentação, por exemplo, né? Então, o quanto usar de cada produto, a gente conhecendo o quanto esse produto é poderoso na pigmentação, por exemplo. Mas, antes disso, a gente precisa aprender a aplicar os produtos, né? Então, a aplicação, geralmente eu faço com as mãos, utilizando, pegando poucas quantidades, né? Principalmente para iniciantes que estão inseguras, né? A gente pega pouca quantidade, espalha com as mãos. Eu costumo usar o espalhar todos os produtos com as duas mãos ao mesmo tempo, porque eu me sinto mais segura, eu adaptei isso para mim. Porque eu me sinto mais segura espalhando os produtos ao mesmo tempo com as duas mãos, porque a gente acaba tendo uma simetria na aplicação, né? Então, é importante desenvolver a sensibilidade tátil tanto das mãos quanto do rosto, a gente ter, prestar atenção, né, naquilo que a gente está aplicando, a quantidade, sentindo, né, mesmo, a quantidade de produto que a gente está aplicando, espalhar bem, procurar não deixar nenhum limite sem espalhar bem, porque o segredo da maquiagem, para ela ficar bonita, é a gente aplicar pouco produto e saber esfumar. A questão do esfumar é que é importante, porque, por exemplo, a gente vai passar o blush, se a gente não esfumar ele e simplesmente aplicar só na região da maçã do rosto, a gente deixa o rosto marcado e não fica natural. Então, o esfumar é o importante. Então, a gente saber espalhar um pouquinho, de forma que os limites fiquem mais degradê, não fique como se fosse uma pincelada marcada, né? Então, para Só tudo... uma curiosidade de quem não entende porcaria nenhuma disso. Esfumar é o quê? Espalhar é o mesmo que espalhar, é isso? Em termos mais grosseiros é espalhar, mas, na verdade, assim, o esfumar é você conseguir fazer um efeito suave naquela aplicação que você está fazendo. Então, por exemplo, a gente vai passar uma sombra, que é aquele produto que é mais colorido, que a gente põe sobre as pálpebras, né?
Geralmente é sombra em pó, né? Às vezes a gente tem também sombras cremosas e tal, mas a maioria gosta de usar mais em pó. E eu indico também usar sombras mais em pó porque é mais fácil de espalhar. E a gente sente melhor o que está fazendo, né? Então, quando a gente espalha, quando a gente aplica o produto, eu costumo usar pouquíssimo produto. Então, eu também indico usar as duas mãos, como eu falei, inclusive na aplicação das sombras, porque a gente consegue fazer os mesmos movimentos na hora da aplicação e tornar a simetria, né? Muito importante ficar simétrico dos dois lados, né? Não ter um olho mais claro e o outro com a sombra mais escura, não ter um olho mais espalhado e o outro menos. Então, a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo para que fique uma maquiagem harmoniosa. E a questão do esfumar é a gente conseguir espalhar naquela área onde a gente vai espalhar a sombra, por exemplo, né, como eu estava falando, de uma forma que fique um efeito suave e natural, não fique algo pesado, nem marcado demais, e aí a gente cria aquele efeito degradê, né? Então, tudo que a gente vai aplicar fica mais degradê, fica mais suave. O que eu indico muito, a nossa ouvinte, a Cristina, ela está com medo de aplicar. Então, a minha primeira dica para ela é aplicar bem pouco produto e também aplicar de forma mais contínua. Então, agora, aproveitando a quarentena, né, dá aquela praticada, todo dia fazer um pouquinho e sentindo como é que aqui é para ficar em casa, né? A sensibilidade da pele. Se der errado, tá em casa, vai lá, lava o rosto e tudo bem, né? Mas a prática é muito importante, né? Então, eu falo isso muito para as meninas. Você não vai sair da aula, eu já dei algumas aulas, né? Eu falo, você não vai sair da aula se maquiando, passando uma bela sombra preta, não vai. Usa uma sombra da cor da sua pele, porque se der um pouquinho errado, se ficar um pouquinho mais forte de um lado do que do outro, não vai aparecer muito. Ninguém vai olhar para você e falar, nossa, o que aconteceu? Você tá horrível, você tá toda borrada, né? Então, tem toda uma questão para iniciantes que é legal, assim, a gente usar produtos com menos cores fortes, que não deem tanto contraste, para a gente ficar mais segura e depois, num momento mais para frente, que a gente já está mais com prática, com mais confiança, fazer uma maquiagem mais elaborada, com cores mais fortes e tal. Muito bom. Só uma coisa que você falou ali atrás, tem que conhecer o produto e a pigmentação. O que é isso, a pigmentação? Quer dizer, quando tem é mais intensa a cor ou menos intensa, é isso? Sim, tem produtos que tem, por exemplo, o blush é um produto que a gente passa nas maçãs do rosto para ter aquela aparência mais coradinha, de mais saúde, né? Que a gente retira quando a gente faz a base, que é aquele produto que a gente passa no rosto todo para dar uma uniformidade no tom da pele, esconder imperfeições, esconder pintinha, esconder espinha, por exemplo, né? Então a gente dá aquela uniformizada e a gente tira aquele corado natural da nossa pele. Então o blush ele traz isso de volta depois que a gente passa a base no rosto. Perfeito. E o blush, por exemplo, é um produto que tem menos pigmentação do que sombras. Então a gente consegue dosar ele melhor do que uma sombra, por exemplo. Ô Marcos, Sim. Só explicando um pouquinho, né, o que a Lúcia falou ali, que convivendo com a Lúcia eu aprendi um pouquinho, né? O que a Lúcia falou ali, né, aplicando com a mão, né, para as pessoas que estão ouvindo em casa, não é com a mão, né, com as pontas dos dedos, né, que a gente tem mais a sensibilidade Sim. ali, e você vai devagarzinho tocando ali o rosto, né, com os produtos, né, para as pessoas entenderem em casa, que são com a ponta dos dedos, né, onde a gente tem mais sensibilidade. Não, é verdade. Falou com a mão, parece que é a mão, palma da mão, pegou assim, esfrega a palma da mão lá. Não, perfeito. Não, desculpa essas perguntas que eu fiz aqui, né, pigmentação, como é que é? Esfumaçar, não, como é que é? Esfumar, né? Porque as mulheres que me perdoem devem saber tudo isso. Mas é que deve ter homem ouvindo também. Imagino Sim, como com certeza. eles também e nós não temos saibam. que falar Bom, nós temos que falar dos cuidados dos homens exatamente. também, né? Vamos falar já já. Eu só quero dizer, então, lembrar que estamos conversando hoje com Jaqueline Garcia, que ela que é formada pela Universidade Estadual de Maringá. Ela é especialista em beleza, e também com a Lúcia Helena, que é arquiteta
youtuber e especialista em beleza e acessibilidade. E Ricardo Cauano. Não, é Cauano, né, Ricardo? Agora acertei, né? Isso mesmo. Cauano. Falando da participação dele no canal da Lucelena e também de autocuidado e moda masculina. E quero agradecer a Cristina que participou com a gente. Lembrando que você pode também fazer como a Cristina, ligar para cá, mandar e-mail, zap para cá, fazer perguntas às nossas convidadas pelo telefone, pelo zap, se eu achar que eu falo já, 911, né? Lembrando que é São Paulo, 11 980653539. Ricardo, eu quero saber de você o seguinte: em que você mudou depois que conheceu a Lucelena? Né? Eu fazia isso, agora eu não faço mais, ou eu não fazia, agora eu faço. Em que isso mudou? Em que esse contato com ela mudou na sua vida em termos estéticos, digamos assim? Então, no meu caso, é só maquiagem que eu não estou usando, mas assim, questão de me vestir um pouco melhor, né? De me cuidar, né? Às vezes a gente tem que, né? O próprio homem tem que passar um pouquinho de hidratante, né? A gente acaba, em certos pontos do corpo, a gente acaba ressecando, né? Para quem tem pele ressecada, o próprio protetor solar, né? O cuidar do cabelo, né, o perfumar, né, ficar perfumado, porque homem, né, ficar com aquele cheirinho meio esquisito é ruim, né? Então a gente tem que se perfumar um pouquinho, né, não pode exagerar, mas pouquinho, né, é o que a Jaqueline falou, né, a gente, o menos, né, é mais. Então a gente tem que ter aquela sensibilidade, né, de não exagerar, né, e não precisa exagerar, ser o simples ali, mas que não esteja desleixado, digamos assim. Então, a gente vai se cuidando pouco a pouco. Muito bem. E em que a tecnologia ajuda a beleza ou a estética, ou pelo menos a gente conseguir, de alguma forma, usar melhor a tecnologia para que a gente possa também se vestir melhor, estar com melhor aparência? Vamos lá. Então, no caso da tecnologia, assim, o que eu brigo bastante é que tudo que vier, né, tanto para a tecnologia, o que vem ajudar as pessoas, né, eu sempre estou ali brigando. É o que a Jaqueline falou, né, sobre o código QR, né, QR Code ali, né, todos os fabricantes se preocupassem, né, porque tudo ali que se puder colocar de informação que seja uma roupa, né, da cor, modelo, tamanho, né, comprimento, largura, né, dá para se colocar naquele QR Code e uma pessoa, né, que tem um smartphone ali, com a própria câmera e o leitor de tela, ela, né, tem como saber a roupa que tá ali na sua mão, né, o tamanho, tudo. E a gente briga para isso, né, para que seja tudo que seja mais acessível para as pessoas, né, as pessoas tenham mais autonomia e que os aplicativos, né, que existem por aí, que as pessoas conheçam, né, porque existem muitos aplicativos no mercado, mas que as pessoas acabam não conhecendo, que pode ajudar em quase tudo ali, né, no dia a dia. E para nós que temos baixa visão, nós temos um recurso que eu e o Ricardo usamos muito, que é a lupa eletrônica, que é um recurso espetacular, que faz a ampliação das etiquetas, né? No caso das roupas, por exemplo, a gente sai junto e eu adoro uma lojinha de departamento e a gente lê as etiquetas com a ampliação, com o contraste de cores, né? A gente consegue ver preço, a gente consegue ver todas as informações das etiquetas. Então, isso é um recurso que é muito utilizado pelas pessoas que têm baixa visão, não só para leituras, mas para esse tipo de função, né? No autosserviço ali, em lojas que a gente não tem um vendedor à nossa disposição. Perfeito. E Luciana, fala, Ricardo. Né, que a Lúcia estava falando, isso que a Lúcia falou ali, o Sony, com a startup,
a incluir, para que, né, tenham isso. E essa startup fonte entre ir até a loja, é o que a Jaqueline faz, né, que o pessoal falou, as pessoas não estão preparadas com deficiência. A startup faz essa ponte, fazer com que tenham pessoas com deficiência, seria, no caso, fazer com que as pessoas, né, possam... Que a gente seja incluído, né, como consumidores. Sim, né? claro, obviamente. A gente paga imposto, a gente é um cidadão como qualquer outro. Eu vou voltar a essa discussão depois, né, com a Jaqueline, que a gente começou ali, da resistência, dos olhos e tal. Mas eu quero saber o seguinte, antes da Lucelena. Existem homens, né, não trans, homens mesmo, que de alguma forma se maqueiam, porque eu não lembro quem foi um dia desses, amigo meu, que eu acho que ele não tem nenhuma tendência sexual, enfim. Tá falando que ele usa um negócio no rosto para tirar. Que às vezes amanhece com uma cara não muito boa. Então usa algum recurso lá de maquiagem para disfarçar essa cara não muito boa, às vezes. Ou quando bebe muito, parece, né, no dia seguinte de ressaca, aquela cara de... Então ele usa alguns recursos de maquiagem para disfarçar isso. Existe muito homem fazendo isso hoje, Lucelena? Sim, existe. Inclusive na área das artes, né? Muitos atores se utilizam de maquiagem para os seus papéis, né? E acabam levando isso para a vida também. Então, no momento que eles vão se cuidar, no momento que eles vão dar uma entrevista, por exemplo, fora daquele momento de atuação no teatro, no cinema ou na televisão, mas eles estão sempre aparecendo. Artistas como cantores também utilizam muito maquiagem, né? Inclusive porque eles se apresentam geralmente no período da noite e às vezes fazem 2 a 3 shows na mesma noite, né? De um lugar até o outro, assim, em cidades vizinhas, e acabam tendo muito cansaço, né? E para não aparentar esse cansaço, acabam se utilizando mesmo de maquiagem para poder se apresentar bem ao público, né? Perfeito. Eline, qual a maior dificuldade que você tem encontrado para chegar numa loja dessas e explicar essa situação da pessoa com deficiência? Olha, como se chegar uma pessoa cega e tal, você fazer assim, qual a maior dificuldade que você tem encontrado, né? Qual a maior resistência, digamos assim, da gerência da loja, enfim, da administração da loja, ou até mesmo dos funcionários? Olha, é unânime. Eu sempre escuto a mesma coisa. Não vou investir em um treinamento com os meus funcionários porque eu não tenho clientes para isso. A desculpa é sempre a mesma. Não vou capacitar os meus funcionários, não vou fazer, não tenho interesse porque eu não tenho cliente. Só que o que as pessoas não conseguem entender você não tem um cliente porque você não tem estrutura para atender esse tipo de cliente. Porque você não tem interesse em atender esse tipo de cliente. Porque a partir do momento que a loja se capacitar, a partir do momento que a loja for lá, então para os seus funcionários, e faça algum tipo de inclusão, usando tecnologia, que uma marca crie esse código de QR Code, que a marca vá lá e faça isso acontecer, vai chover clientes que são deficientes visuais. O cliente não existe naquela loja porque a loja não se interessa em buscar esse tipo de cliente por preconceito, por ter medo, por achar que talvez eles não vão consumir. E pelo contrário, eu escuto tanto de mulheres, de homens que gostariam de comprar, mas não pode, que gostariam de ter, mas não pode porque não tem o poder aquisitivo, não pode porque a loja não está preparada para isso. Sites hoje, né, que está todo mundo aprendendo a não mais sair de casa pela situação que estamos vivendo no mundo, sites que estão deixando muitas vezes de vender porque o site não é acessível. Porque o site não é acessível para a pessoa com deficiência visual, e aí a pessoa não vai entrar, não vai consumir, né? Eu cheguei uma vez até a indicar um site que vende pijamas, cheguei a indicar, acho que foi até no grupo que eu e a Lúcia participamos, eu cheguei a indicar,
As meninas entraram e falaram, pô, a gente não consegue ter acessibilidade, a gente não consegue ter o leitor de tela, o leitor de tela não funciona. E por quê? Eles deixaram de vender. Então, assim, é a falta de interesse, né? As pessoas não fazem com aquela desculpa de não faço porque eu não tenho cliente, mas na realidade eles não têm o cliente porque eles não têm como atender. Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Exatamente. É quase que essa questão, né? Mas nesse caso... Aquela propaganda antiga do biscoito do piraquê. Biscoito de piraquê é torradinho porque vende mais ou vende mais porque é torradinho? Exatamente. Né? Só que nesse caso eu posso te afirmar que não existe o cliente porque não existe acessibilidade. Porque se existisse, a primeira loja que chegar... Eu hoje moro no interior de São Paulo, né? Ribeirão Preto é uma cidade, apesar de ser uma cidade grande, é uma cidade bem do interior, que tem uma cultura, assim, muito voltada à parte de agronegócios e tudo mais. Eu acredito que aqui em Ribeirão Preto, a primeira loja que se levantar e fazer a propaganda, oi, eu sou uma loja acessível, os meus funcionários estão capacitados para atender você que tem deficiência visual, vai chover de cliente dentro dessa loja, né? Há pouco tempo... Sem dúvida. Eu vi uma estatística muito triste até, que aqui no Rio, no estado do Rio, tinha... Vocês conseguem imaginar quantos dentistas que sabiam Libras? Vocês conseguem imaginar isso? Eu imagino que é a minoria. Quantos? 2%? Não sei mensurar, mas... 4 dentistas que sabiam Libras. E esses 4 tinham uma clientela imensa de surdos. É um nicho que, se as pessoas descobrissem, iam investir. Sim. Exatamente. E aí, eu estou tirando esse exemplo aqui da dentista, porque essas investiram na acessibilidade do seu serviço, assim como qualquer loja, como qualquer outro serviço. Mas se investir na acessibilidade, vai ter, com certeza, uma grande clientela que não tem espaço em outras. Com certeza. E a clientela acaba sendo fiel pela adaptação que foi feita, né? Então, e acaba fazendo uma propaganda boca a boca ali, que a comunidade toda acaba indo nesse sentido, né? Ser atendida por esse dentista que se propôs a aprender a língua brasileira de sinais, né? Exatamente. E quando eu digo que é a falta de... Desculpa te cortar, mas quando eu digo que é a falta de interesse, em um dos concursos que eu participei, eu fui atrás de desenvolver essa questão do QR Code. E é um absurdo de caro para eu desenvolver um único protótipo para um único celular para você apresentar no concurso. Acaba sendo inviável. Mas para uma grande marca, não é nada, não é 0,5% do faturamento mensal, dependendo da marca, né, que a gente estiver falando aqui. Então, por que a marca não vai atrás? Por que a marca levando não em consideração faz? o retorno que ela vai ter, né? Exatamente. Então, assim, é uma grande falta de interesse. Porque se você for ver em questão de valores, só vai te trazer mais dinheiro. Então, não faz porque não tem interesse. É isso. Estou conversando hoje aqui no CBN Entrevista, no Contraponto Entrevista, com Jaqueline Garcia, formada pela Universidade de Maringá. E a sua formação, Jaqueline, é de beleza, né? Eu sou formada em moda. Eu tenho formação de bacharel em moda. Bacharel em moda. Conversando também com a Lúcia Helena Flório, que é arquiteta e youtuber, também especialista em beleza e acessibilidade, e Ricardo Cauano. Isso. Desculpa, Ricardo, eu erro seu nome toda hora. Que está falando de acessibilidade, de tecnologia, de autocuidado e de moda masculina. Lembrando que você pode fazer pergunta para as nossas convidadas, para os nossos convidados, pelo Zap 11 980 65 3539. Lúcia, temos alguma pergunta? Então, nós temos 3 ou 4 elogios. Espera aí que eu vou me achar aqui.
E uma pergunta do Valdenito e o resto é elogio. Ó, a Suilan, lá do Sul, diz que tem orgulho de ser do grupo da Moda Inclusiva e tá mandando um beijo para todo mundo. Parabenizando pelo programa. Beijo pra você, Nossa, Su é uma fofa! É por causa dela que nós estamos aqui hoje. A sua é um doce de pessoa, né? Beijo, Su, brigadão. Ela é maravilhosa. Então, tem o Carlos Ferreira, que é do Rio de Janeiro, que ele está parabenizando pela iniciativa, achou excelente a ideia, até porque o mundo é visual, e eu estou resumindo mais ou menos, viu, que ele fez um texto grande, e que isso está ajudando muito para o marketing pessoal, né, porque a gente tem que se apresentar bem em qualquer setor hoje em dia. Então ele está dando os parabéns e o nome dele é Carlos Ferreira. Abraço, Carlos. Obrigada, Carlos. Tem o Valdenito de Souza, né, o nosso diretor, que está parabenizando também e está dizendo aquilo que vocês estavam falando mesmo, né? Que podia se criar um QR Code para que a gente visse no site também, além de chegar na loja e mostrar a etiqueta, né, no celular, no aplicativo, que antes de sair de casa a gente soubesse pelo site, né, o tamanho da roupa, a cor, né, as medidas ali disponíveis. Verdade. Então ele estava falando isso, se teria como fazer esse trabalho. A gente já olha na loja virtual e vai na loja física e já faz a compra mais direcionada, né? Não, seria Isso mesmo. sensacional isso. E tem o Ademir Faria, que é meu companheiro lá no Reclame Acessibilidade, juntamente com o Beto Lopes, que está falando assim, que na verdade é para a menina da moda. Está falando. Que na verdade não são nós que temos a deficiência, eles que não estão preparados, né, para nos atender, como você estava dizendo, né? Eles não estão preparados, eles não estão interessados em se preparar. Então ele estava fazendo esse comentário e ele mandou te falar, Marcos, que não faça nada que o Ademir não faria. Ele está dizendo isso, eu não sei porquê. Muito bem, tá certo. Eu entendi. Grande Ademir, obrigado, meu irmão, valeu aí. Também nosso Carlos, do Rio, Ademir de São Paulo, né? E o Valdenito. Ademir de São Paulo. Valeu, gente, obrigado aí pela participação. E eu quero saber o seguinte, Jaqueline, você falou, né, da coisa da moda masculina, que o homem se veste, bota um tênis, uma calça. Como é que é um homem se vestir hoje bem? Eu vou sair, vou sei lá, vou dar uma volta, vou no shopping. O que é se vestir bem a nível de homem para, por exemplo, dar um passeio no shopping? Como é se vestir bem? Qual a vestimenta bem para um homem? Vamos lá, Ricardo, Vamos lá. presta atenção. Ih, rapaz, sentiu uma indireta, agora, Ricardo. tá? Fica Sentiu a uma indireta aí. dica, olha. Gente, vamos lá. Eu falo que, assim, primeiro a questão do bom senso. Quando eu falo bom senso, é porque eu vejo por aí muitos homens que não estão nem aí com nada, que colocam um sapato, um tênis de fazer caminhada, com uma calça de sarja, que é um pouco mais social, e uma camiseta. E acha que tá tudo bem. Então, eu falo que primeiro é questão de ter o bom senso. Homem é muito mais fácil se vestir do que a mulher. Porque a mulher tem inúmeros tipos de modelagem, inúmeros tipos de roupa, vestido, saia, de vários comprimentos. Homem é mais simples. Homem geralmente é um sapato, uma calça, uma bermuda ou um short, uma camiseta, uma camisa e uma polo. Pronto, resumi o guarda-roupa de um homem. Só que precisa ter o bom senso. Então, vamos lá. Você vai passear no shopping? Coloca um sapatênis, que já é um tênis um pouco mais arrumado. Deixa aquele seu tênis de academia, de caminhada, para fazer academia e caminhada. Coloca uma calça jeans que não fique tão largona, tão jogada no corpo. Uma calça jeans, uma calça de sarja com um corte mais certo no corpo. Uma camiseta que, se tiver uma estampa, que seja uma estampa que as cores se combinem ali com a calça, no caso, ou com o tênis. E tá tudo bem. A questão, homem às vezes gosta de usar um boné. Toma cuidado com o boné. Tem boné que geralmente tem aquela pegada de boné de esporte, de você jogar uma bola, alguma coisa assim. Então, deixa esse boné para outras ocasiões.
faz um corte de cabelo bonito, penteia bem o seu cabelo, usa um gel, barba, se tiver barba, esteja com a barba sempre bem feita, bem aparada. Não precisa usar maquiagem, tem homens que já estão usando, mas são raros, né, os que usam, que ainda usam maquiagem, que usam. Mas tome cuidado com esses detalhes. Se você vai sair durante o dia, vai pôr um óculos de sol, toma cuidado com o óculos de sol, usa um óculos, de repente, um pouco mais moderno, que combine com o formato do seu rosto, que faça um balanço para você ter um visual mais harmonioso, né? O homem, eu acho que ele consiste mais num visual harmonioso, já que não tem tantas opções, assim, de roupas, de modelagens diferentes. E você se adequar à ocasião. Se você vai no cinema, uma roupa mais despojada. Se você vai sair para jantar à noite, uma roupa mais arrumada. Se você vai num evento mais social, presta atenção no que aquele evento te diz, no que você precisa, se você vai ter que pôr um terno, se é só uma camisa. Então, é prestar atenção nesses detalhes. Perfeito. Jaque, uma dúvida que eu sempre tive, só pedir um complemento aí da informação. Pode falar, Lúcia. Eu sempre tive duas dúvidas que antigamente se usava muito, eu não sei se hoje em dia ainda é como regra para os homens, né? São duas questões. Tem que usar a cor do cinto igual a cor do sapato? E outra pergunta, a cor da meia tem que combinar com a calça ou com o sapato? Como que funciona isso? Vamos lá. Cor da meia geralmente combina-se com a calça, porque o sapato geralmente não pode estar tão fora também. Então, cor da meia é sempre com a calça, porque quando a meia aparece quando o homem senta. Então, a hora que ele senta, a meia tem que estar combinando com a calça. E o cinto, sim, combinando com a cor do sapato. Se está com sapato marrom, coloca um cinto marrom. Se está com sapato preto, um cinto preto. E assim por diante. Então, tem que ter essa combinaçãozinha assim. Perfeito. Boas perguntas. Boas perguntas. Jaqueline, eu tenho uma particularidade. Eu não consigo usar essas camisas de malha, camisa polo. Só uso tipo blusão, de botão e tal. Isso é demodê hoje? Não, de maneira nenhuma. Mas eu uso para todo lugar que eu vou, entendeu? Todo lugar eu não tenho camisa de malha. Não uso. Não, isso não tá fora da moda, não é demodê, nem nada. Você pode usar. Mas é difícil de achar, assim, óbvio, é difícil, né? Só acha eu malha, concordo com você que é difícil, mas não tá fora não, pode ficar tranquilo. Eu falo que vai muito do que você se sente bem. Não adianta eu falar pra você, não, você tem que pôr uma polo de malha se você não se sente bem. Igual eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu odeio usar calça jeans. Eu não vou usar calça jeans só porque tá se usando, porque tá na moda. Eu não gosto, eu não me sinto bem, então eu não vou usar. Da mesma maneira com você. Se você não se sente bem com uma blusa de malha, com uma polo de malha, você também não vai usar e não adianta ninguém falar pra você que você vai ter que usar. Muito bom. Ricardo... Eu acho assim, só pra... Sim, pode falar. Não, só pra complementar isso que eu falei, eu acho que assim, por mais que é moda, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, por mais que existam regras, isso não quer dizer que você tenha que seguir as regras. Porque a gente fala, porque não pode usar listra na horizontal porque engorda. Se você gosta de usar listra na horizontal, usa. Então, usa o que você se sente bem. As regras existem para quem quer segui-las, mas isso não quer dizer que tem que ser todo mundo naquele padrãozinho. Perfeito. Ricardo, quais são as demandas tecnológicas lá do canal da Lúcia, enfim? O que você costuma abordar mais a nível de tecnologias? Quais são as dúvidas do pessoal que frequenta o canal? Então, eu abordo mais assim, os aplicativos que ajudam de tudo um pouquinho, né? Leitor de livros, que o pessoal procura também, né? Tem muita gente que gosta de ler livros, né? Livros digitais e leitores de livros, e muita gente também pede, né? Para ensinar como que faz para usar o leitor de tela. Porque como né, eu sou baixa visão, então as pessoas, né, que com baixa visão estão começando a aprender agora como que se utiliza, como que começa, como que instala. Então
Então vem desde o comecinho ali, com que, né, passo a passo ali, até, né, o pessoal também, né, que a Lúcia abordou ali, né, da lupa eletrônica, né, portátil, para o pessoal que é baixa visão, a lupa eletrônica, a lupa digital, que tem para o celular também, eu ensino, né, como que faz ali, cada botãozinho, né, se é acessível. Eu primeiro testo, né, o aplicativo, ver se é acessível, e eu explico cada botãozinho, como que se faz, para aumentar, diminuir, né, no caso da lupa, do leitor de tela, né, onde que você ativa, onde que você faz para aumentar mais a velocidade da voz, o tom da voz, né, tudo isso eu vou abordando ali, de tudo um pouquinho. Teve até no período das férias de julho do ano passado uma série de vídeos que o Ricardo fez com jogos acessíveis também para o celular. Foi muito legal. Ah, que legal. Aproveita e dá logo o endereço do canal aí. Como é que quem quer achar o canal procura o que lá no YouTube? Pode colocar na busca o meu nome, Lúcia Helena Flório, Helena com H. Flório é F-L-O-R-I-O, né? Que é o meu nome mesmo, que é o nome do canal. E aí vai encontrar os nossos vídeos lá. Perfeito. E bom, e você, Jaqueline, como é que te acha também por aí afora, no YouTube, enfim, nas mídias sociais? Bom, pra me achar, eu não tô no YouTube ainda, quem sabe um dia estarei, mas eu tô pelo Instagram, que é Jaque, J-A-Q-U-E, _Garcia88, ou pelo Facebook, que eu tenho a página no Facebook, Estilista Jaqueline Garcia. Então, são as duas maneiras aí que quem precisar pode me chamar por lá. Joia. Lucilena, com essa coisa de feminismo, a maquiagem caiu um pouco, porque tem muita gente que confunde feminismo, acho, né? Assim como os movimentos sociais eles são muito confundidos muitas vezes, ou radicalismos, enfim. Então muita feminista que acha que não tem que usar nada, enfim. Como é que você está vendo esse movimento feminista em relação à maquiagem, em relação ao pessoal, ao comportamento estético pessoal? Olha, o feminismo tem trazido uma libertação da mulher, né, em muitos sentidos, e na maquiagem eu acho que está surtindo o mesmo efeito, né? A mulher acaba tendo mais liberdade para escolher o que ela prefere, né? As formas que ela deseja de se maquiar, de forma mais natural ou de forma mais pesada, mais chamativa, né? Mas, de maneira geral, assim, o feminismo tem trazido essa questão da liberdade, né? Como um poder de escolha, né? Da liberdade que a mulher tem no seu dia a dia. Então, tanto no movimento da libertação do queimar o sutiã, né? Até hoje em dia com a maquiagem, com a moda, no comportamento social. A mulher tem usado muito a questão do feminismo para se libertar de muitos paradigmas, né, que foram implantados há muitos anos atrás. E desde que a Chanel, né, começou a usar calça comprida e começou a implantar isso no vestuário feminino, a mulher tem se libertado muito de todos os estigmas, né, antigos, né, do bibelô, como a gente falou no início do programa e tal. Então, eu acho que na maquiagem a gente corre muito nesse sentido. E cada vez mais as mulheres têm tido liberdade também de deixar o cabelo branco, não querer mais tingir o cabelo e assumir o cabelo branco e que, fazer um corte bacana. Lindíssimo. Perfeito. Pois é, fazer um corte bacana e se assumir com o cabelo branco, por que não, né? Então eu acho que essas regras da beleza estão mudando também. Ok. Né? Deixa eu ver então a Jaqueline agora, né, falando sobre moda também, enfim, como é que ela vê isso? Gente, o feminismo, eu acho que ele está sendo essencial. É a mesma questão da liberdade, né? Da mulher poder ter aquela certeza de que ela... Eu acho que sim, ainda não é 100%, ainda tem bastante
bastante preconceito com relação à vestimenta da mulher, mas as coisas estão mudando aos poucos. Então, é da mulher, se tiver com vontade de sair na rua de decote, ela poder ter a tranquilidade de que ela vai sair sem ser taxada de algo pejorativo, ou se ela quiser sair com um short curto, também ela pode sair. Ou como eu disse, se ela não quer usar jeans, não usa jeans, se ela não quer usar saia, não usa saia, ela usa o que ela se sentir bem, ela usa o que ela sentir vontade, né? Ao exemplo do que a Lúcia falou, da Chanel, da Coco Chanel, que quando ela começou a usar calça, foi um absurdo, onde já se viu uma mulher usando calças, né? Então a gente vê sendo quebrado esses paradigmas, né? É óbvio que tudo a passos pequenininhos, mas eles estão acontecendo sim. Eu acho que agora a tendência é essas coisas ficarem mais em evidente, e agora que as pessoas estão sendo obrigadas a ficarem em casa por esse certo período, as pessoas estão pensando mais nisso, estão estudando mais, estão pensando mais. Então, eu acredito, eu falo muito que a forma de consumo vai mudar, que as pessoas vão passar a se aceitar mais como elas são. Eu tenho clientes que são cirurgiões plásticos e eles já falaram que eles estão fazendo várias cirurgias de mama, que é o inverso, que antes eles faziam cirurgias para aumentar as mamas. E hoje as mulheres estão fazendo cirurgias para retirar as próteses e deixar as mamas, os seios, num formato natural. Uma reversão da cirurgia. Uma reversão. Então isso mostra que as pessoas estão se aceitando mais, né? Eu vejo por aí muitos movimentos de mulheres gordas, e eu falo mulheres gordas porque elas se intitulam assim, as mulheres gordas que estão indo para o Instagram e que estão mostrando que eu vou usar biquíni sim, eu vou usar decote sim, eu vou usar barriga de fora sim, e elas podem usar, e elas podem e devem usar. Da mesma maneira que a mulher magra pode usar a roupa que ela quiser, a mulher gorda também pode, a mulher cega também pode, a mulher cadeirante também pode, a mulher amputada também pode, né? Tem uma blogueira que ela tem uma perna amputada, e ela blogueira, youtuber, instagramer, e o Instagram dela é inteiro dela fazendo a prótese dela de cada mês de uma cor diferente, dela mostrando que ela não tem uma perna, que ela sofreu um acidente, que ela é amputada. Então, por que não todas as mulheres se mostrarem? Então, eu acho que o feminismo tá vindo para isso, tá dando visibilidade dentro da moda e fazendo as mulheres se mostrarem mais e se aceitarem, né? Isso quer dizer, se assumirem mesmo, né? Isso é importante, porque quando você esconde, é porque você não está bem com você mesmo, né? Porque você quer esconder alguma coisa, porque você não está bem com aquilo. Se você convivesse bem com aquela coisa que você tem, ou a deficiência, ou a gordura, ou o seio, não importa. Se você convivesse bem, você não precisava fantasiar aquilo, mudar, enfim. Se esconder. Igual logo no começo a gente falou do óculos escuro, que as pessoas usam como máscara para esconder os olhos. Sim. Gente, não escondam. Usem o óculos escuro se você tiver uma sensibilidade à luz, se a luz for algo incômodo para o seu olho. Aí sim, mas para esconder, não escondam. Eu falo que a sociedade só vai mudar, as lojas só vão mudar, as marcas só vão mudar a partir do momento que as pessoas se levantarem e falarem, eu tô aqui, eu quero, eu posso, eu vou fazer. Perfeito. Só assim que a sociedade e as coisas vão acabar mudando. Perfeito. Postura, né? Lucilena, postura é fundamental. Alguma mensagem mais, Lúcia? Não. Só complementando aí da Jaque. Ah, desculpe. Não, a Lucilena era comigo. Lucilena 2. Pronto. Tá. Não tem mais nenhum zap, mas eu tenho uma pergunta para a Jaque. Como eu não peguei o comecinho, eu não vi se vocês já falaram sobre isso. É que assim, eu adoro bijuteria, adoro colar, pulseira, brinco, de todo tipo. Eu sei que é muita informação, eu já sei disso. Até porque quando eu saio com a minha sobrinha, ela quer me matar. Dependendo da cor da roupa que eu compro com ela na loja, ela fala, tia, é sem colar. Essa roupa não precisa de colar. Já tem muita cor aí, já tem muito bordado, não precisa. Aí eu fico triste, sabe? Mas nem um colarzinho, nem uma correntinha, nada. Então eu queria que você me desse assim uma orientação para eu não, assim, deixar de usar. Eu acho que é difícil, mas para não exagerar,
ver o que eu posso fazer assim para não ficar tão, né? Para ficar uma coisa discreta, se possível. Em regra é o seguinte, se você tá com uma roupa de uma cor chamativa ou com muita estampa, não precisa não usar nada, mas opte por usar um brinco um pouco menor, uma corrente um pouco menor, não exagerar tanto nos acessórios. Se você tiver com uma roupa mais básica, aí você usa o que você quiser, você põe um monte de colar, você põe um monte de pulseira, mas é sempre tomar cuidado pra gente não pecar pelo excesso. Então, se a roupa já é muita informação, às vezes a roupa já tem renda, tem brilho, tem um monte de coisa, opte por coisas menores. Se você tiver com uma blusa muito estampada e ainda assim quiser pôr bastante acessório, põe anéis, põe pulseiras, que é algo que vai estar um pouco mais distante daquela peça de roupa. Se você tá com uma calça mais estampada, aí você pode pôr mais a parte dos colares e de brinco e sempre tentar balancear. Se você tá com bastante colar, brinco pequeno. Tá com brinco grande, não põe colar ou põe uma correntinha bem delicada. Então é sempre tentar fazer um balanço aí para você não exagerar. Ok, eu quero... Chegando em cima da hora do finalzinho do programa, eu quero agradecer a presença da Jaqueline Garcia, ela que é formada pela Universidade de Maringá em moda. Também a Lucilena... Oi? Não, eu falo que eu que agradeço a participação. Ok. A Lucilena Flório, que é arquiteta e youtuber, também sobre beleza e acessibilidade. E ao Ricardo Cauano, agora eu acho que acertei, que falou para a gente sobre tecnologia. Também ele participa do site do canal da Lucilena. Gente, obrigado pela participação, foi muito bom ter vocês, esses esclarecimentos, essas coisas, que é realmente importante. A estética é uma coisa muito importante, muito embora nós, cegos, exatamente por não enxergarmos, muitas vezes não damos a devida importância à estética visual, mas ela é muito importante. Quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer a Lucilena também pela leitura e recepção dos apps, e quarta-feira que vem estaremos de volta. Nós estamos encerrando o nosso Contraponto entrevista de hoje, dia 20 de maio de 2020. Mais uma vez agradecendo a essas pessoas que estiveram aqui falando para a gente sobre estética e beleza. Semana que vem estaremos de volta. Até lá, tenham todos uma boa noite. Este foi mais um programa com a qualidade Rádio